O bruxismo é o hábito de ranger os dentes durante o sono e de realizar o apartamento dos dentes durante o dia. Tanto o bruxismo quanto o apertamento provocam o desgaste desses dentes. Esse desgaste dos dentes pode vir acompanhado de perdas ósseas e também de recessão gengival, ocorrendo a exposição da raiz dos dentes. Essa exposição promove uma sensibilidade acentuada dos dentes. E quando o paciente ingere alimentos quentes, frios e doces, pode ocorrer uma dor aguda. Então, o bruxismo, além de provocar desgaste dos dentes e perdas ósseas, ele também pode promover uma sensibilidade dos dentes. Existem dois fatores que podem contribuir de forma muito decisiva para o desgaste acentuado dos dentes. O primeiro é o bruxismo, que pode ocorrer tanto quando a pessoa está dormindo, tanto quando a pessoa está acordada. Outro fator que promove um desgaste dos dentes é o refluxo. Então a gente soma o desgaste mecânico provocado pelo bruxismo, mais o ataque ácido provocado pelo refluxo, e isso promove um desgaste muito acentuado dos dentes, trazendo uma sensibilidade sempre que o paciente ingere alimentos quentes, frios ou doces. Então é importante que a pessoa que apresenta o refluxo, que tem azia constante e está percebendo que seus dentes estão diminuindo de tamanho, procure um tratamento o mais rápido possível, porque quanto pior é o desgaste, mais complexo se torna a reabilitação. Existem diversos fatores que provocam a recessão gengival, que é a exposição da raiz quando ocorre a movimentação da gengiva. E essa recessão gengival ela traz uma série de incômodos. O paciente sente sensibilidade com alimentos quentes, frios e doces. Mas qual é a melhor solução para essa exposição radicular? A melhor solução é a cirurgia, o recobrimento dessa raiz com gengiva do próprio paciente. É uma cirurgia simples, porém muito eficiente, que traz uma estética e um conforto muito grande para o paciente. Então, se você sofre com raízes expostas, tem sensibilidade com alimentos quentes, frios e doces, a cirurgia periodontal é o tratamento ideal para você, tanto estético quanto em relação à função. Marque uma consulta que poderemos avaliar sua situação e saber se esse é o melhor tratamento para você. Existem diversos pacientes que apresentam dores de cabeça,
no período da manhã e também dores de cabeça no final da tarde. Esses pacientes geralmente também apresentam o bruxismo no período noturno e o apertamento durante o dia. Esses pacientes eles sofrem de disfunção temporomandibular e essas dores de cabeça geralmente ocorrem na região do temporal, podendo ocorrer na face, na região do masseter e na base da nuca e também na lateral do pescoço. Então essas dores elas podem ser diminuídas e também tratadas com a utilização de uma placa interoclusal. Essa placa é confeccionada exclusivamente para aquele paciente e ele vai utilizar essa placa tanto no período noturno, também no período diurno, para evitar que ocorra o desgaste dos dentes e também que apareçam essas dores de cabeça. Eu me chamo Amanda, sou psicóloga institucional e psicóloga clínica e hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, né, sobre como e por que eu conheci o Dr. Alexandre Fontes, que é um dentista especialista em bruxismo. O bruxismo apareceu na minha vida de uma forma muito inusitada. Eu imagino que ele exista na minha vida desde sempre, só que de uma forma diferente do que eu imaginava. Eu sempre imaginei que bruxismo era ranger dentes e não ao contrário, né? No meu caso, eu tenho, né, uma certa necessidade fisiológica, principalmente ali no exercício do meu trabalho, de ficar pressionando, né, a mandíbula e o maxilar de uma forma que eu vou colocando ali bastante força e não vou percebendo. E a última vez, eu tive aí, nessas últimas semanas, eu fui ao dentista fazer, né, um outro dentista fazer a profilaxia normal, né, que eu faço de 6 em 6 meses. E aí eu comecei a sentir muita dor no rosto, um formigamento que eu já havia sentido e já tinha ido ao neurologista, porque eu também tenho enxaqueca, né? Mas hoje entendo que a minha enxaqueca é por conta do bruxismo e eu fiz durante muitos anos tratamento com um neurologista. Eu fiz todos os exames e de uns anos pra cá meu rosto começou a adormecer, junto com a dor de cabeça muito forte, que era uma dor de cabeça na sua grande maioria tensional, que ela começava nesse músculo aqui, né, atrás do pescoço, vinha e se alojava aqui, mais ou menos pra cima da sobrancelha e tal. Só quem usa uma dentadura sabe a dificuldade que apresenta no dia a dia. O paciente tem dificuldade de mastigação e não sente o sabor dos alimentos, porque a língua não toca no céu da boca. Saiba que nós temos o tratamento ideal para você. Aqui nós somos especialistas em implantodontia e nós temos um tratamento que é realizado com implantes odontológicos, onde é feito com rapidez, precisão e segurança. Essa nova prótese, ela não tem cobertura de céu da boca e ela permite que a sua língua toque no céu da boca e você sinta o sabor dos alimentos. É uma prótese em que tem uma eficiência e uma estética muito grande. Então, se você sofre com dentadura ou tem ausência de um ou mais dentes, saiba que o implante odontológico é o tratamento para você. Estamos à sua disposição e teremos um imenso prazer em realizar o seu tratamento. Em algumas situações, a pessoa que perde um ou mais dentes nem se incomoda com isso, principalmente se esses dentes forem na região posterior da boca. O que poucas pessoas sabem é que a ausência de um dente pode promover uma desarmonia total da sua oclusão, promovendo uma movimentação dos dentes vizinhos ou uma movimentação do dente antagonista. E a melhor maneira de se tratar um paciente que perdeu um ou mais dentes
é utilizando implantes odontológicos. O implante odontológico é um tratamento muito eficiente e um tratamento seguro, trazendo um benefício muito grande para as pessoas que possuem esse tipo de prótese. Então, se você perdeu um ou mais dentes, não está satisfeito com a estética dos seus dentes, entre em contato conosco que temos o tratamento ideal para você, seja tratamentos estéticos e funcionais, trazendo a sua alegria de mastigar e poder comer bem. É muito comum o paciente adulto apresentar doença gengival. E essa doença gengival, ela se divide em duas situações. Primeiro é a gengivite, onde existe a presença de placa bacteriana e uma pequena inflamação, e eventualmente pode ocorrer um sangramento gengival. Pode também, em alguns casos, ocorrer mau hálito. Porém, já na doença periodontal, a periodontite, é uma evolução da gengivite, ocorre perdas ósseas, pode ocorrer mobilidade de dentes, presença de pus e sangramento abundante. Também presença de tártaro tanto acima quanto abaixo da gengiva. Esses pacientes que apresentam periodontite geralmente apresentam mau hálito. Então é importante que pessoas que têm doença periodontal, seja gengivite ou periodontite, procurem tratamento o mais rápido possível para que essa doença não continue evoluindo e ocorram maiores perdas ósseas.
Eu vou falar agora sobre um assunto extremamente delicado, que é o mau hálito. Ele é delicado tanto para a pessoa que tem o mau hálito, quanto para as pessoas que convivem com ele. O que poucas pessoas sabem é que 90% dos problemas de mau hálito são causados por doenças orais, sejam elas a gengivite e também a periodontite. Uma questão importante é também saber que o alimento que se acumula na superfície da língua também pode causar o mau hálito. Então é importante, se você sofre com mau hálito, ou infelizmente conhece alguém que sofre com mau hálito, é importante que se faça o tratamento odontológico correto, porque a doença periodontal, seja a gengivite ou a periodontite, ela é progressiva e esse mau hálito tende a aumentar cada vez mais. A doença periodontal, seja a gengivite ou a periodontite, ela não prejudica apenas os tecidos orais. A doença periodontal tem uma interação muito grande com diversos problemas sistêmicos. A doença periodontal pode prejudicar o controle do diabetes, pode prejudicar pacientes que têm problemas respiratórios, trazer problemas cardíacos e estudos recentes relacionaram a doença periodontal com o mal de Alzheimer. Então, se você apresenta gengivite ou já tem periodontite, que é a doença periodontal com perdas ósseas, mobilidade de dentes, presença de pus e mau hálito, não perca tempo. É muito comum as pessoas roncarem, porém quem mais se incomoda com o ronco é o companheiro, a companheira ou até mesmo os familiares. O problema é que esse ronco geralmente vem acompanhado de apneia, que é o período em que a pessoa fica sem respirar durante o sono. E essa apneia pode trazer diversos malefícios para a saúde da pessoa, entre elas aumento da pressão arterial, falta de concentração ao longo do dia, cansaço ao longo do dia e, em situações extremas, promover até acidentes automobilísticos. Agora, a odontologia tem um tratamento muito eficiente para quem ronca e é feito com aparelho que é instalado na boca. Esse aparelho vai promover uma protusão da mandíbula, liberando as vias aéreas. Então, se você sofre com ronco ou conhece alguém que sofre com ronco, entre em contato conosco que temos o tratamento ideal para você. O número de mulheres idosas que apresentam osteoporose é 4 vezes maior do que nos homens idosos. Mas o que isso tem a ver com odontologia? Tem tudo a ver. Pacientes que apresentam osteoporose
geralmente também apresentam perdas ósseas nos dentes, podendo ocorrer mobilidade desses dentes e em algumas situações também apresentarem doença periodontal. Então é importante que pacientes idosos façam um acompanhamento oral, porque radiografias intraorais podem identificar uma perda óssea e chamar a atenção para esse problema, fazendo um diagnóstico precoce dessa situação. Então é importante que pacientes da terceira idade façam um acompanhamento odontológico constante. Se você não está satisfeito com a estética dos seus dentes, saiba que aqui na Flora Fontes Odontologia somos especialistas em tratamentos estéticos e funcionais. Nós possuímos o que existe mais moderno hoje em termos de tecnologia. Temos scanners e também um diferencial extremamente grande, que é o nosso laboratório próprio. Isso traz uma agilidade e uma rapidez muito grande em nossos trabalhos. Realizamos tratamentos com facetas, coroas totais e também cirurgias periodontais e cirurgias de implante. Então, se você não está satisfeito com os seus dentes, entre em contato conosco e marque uma avaliação, que teremos o prazer imenso em realizar o seu tratamento. Quem precisar fazer, pode vir fazer, sem medo, sem dor, é rápido. O Dr. Alexandre e a Ana são muito eficientes. A Ana tem um cuidado com a gente, que pós-cirurgia ela fica ligando lá para saber se você está bem, se está sangrando, se não está, se está com dor, se não está, se precisa tomar remédio. Então, é uma equipe muito eficiente. É nota 10. Eu tenho até orgulho de falar, doutor Alexandre, que ele é o cara. Tudo bem. É isso aí.